Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre o Lula, que criticou a direita, disse que o Congresso nunca teve um baixo nível como tem agora. Como pode? O Congresso sempre foi obediente, sempre me obedeceu, agora continua obedecendo, mas tá precisando, precisando de mais convencimento, não sei que lá, tem que dar mais dinheiro, não sei que lá, né? É um absurdo esse tipo de coisa, né? O Congresso que o Lula queria era o Congresso do mensalão, que ele mandava dinheiro para os deputados, eles aprovavam tudo que o Lula queria. Aí é fácil, pô, votar desse jeito é fácil, ter Congresso amigo é fácil, né? Aqui, o Lula criticou a direita e disse que nunca tem nível tão baixo. Falou isso na frente do Hugo Mota, tá? Num evento aqui no Rio de Janeiro, né? Só que essa briga toda do Lula com o Congresso não tem como acabar bem. Como eu já falei no vídeo mais cedo, o Lula tá matando o governo dele. Porque não tem como ele ganhar do Congresso nessa história, meu amigo. O Congresso é o soberano nas pautas que vão lá para a política. É verdade que o Lula está tentando aprovar tudo pelo STF. Mas politicamente, se ele não conseguir o projeto Venezuela dele, ele está ferrado. O Congresso vai para outro lado, né? E já está planejando isso. E aí que tem a boa notícia para gente. Uma das maneiras que o Congresso pode fazer para se vingar do Lula nessa história é aprovar a anistia. Essa notícia foi sugerida por Hemorroidas Doen Aftesarden, Ives Woodstock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula falou aqui na frente do Hugo Mota, aqui no Rio de Janeiro, que o Congresso nunca teve nível tão baixo, né? Ele tá muito chateado porque por causa da reprovação da MP que aumentava os impostos, né? Mas veja, o Congresso está fazendo exatamente o que se espera do Congresso, evitar que o governo saia sempre pelo lado mais fácil, que é aumentar os impostos da população. Todo governo é isso. Aliás, o Congresso foi inventado lá na época do rei João, lá na Inglaterra, exatamente porque o rei queria gastar cada vez mais dinheiro nas guerras dele, e daí queria cobrar cada vez mais imposto, e o pessoal falou, não, peraí, não pode não, vamos criar um Congresso aqui, que é justamente para evitar que o rei fique colocando imposto em tudo que eles queiram, né? Porque para o rei é muito mais fácil cobrar mais impostos do que cortar gastos. O rei podia cortar gastos, né? E no final, a guerra do rei João lá, que realmente só deu merda para ele, não conseguiu porra nenhuma. Podia ter cortado esses gastos todos sem problema nenhum. Mas não, é muito mais fácil pro dirigente, pro presidente, ou pro rei, no caso lá, simplesmente cobrar mais impostos, né? Mas ele está muito chateado. Olha só, o Hugo Mota é o presidente desse Congresso, ele sabe que o Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Espera o próximo, Lula. O próximo a gente vai colocar mais gente da direita. O que ele está chateado aqui é com a direita. Ele acha que a direita está errada, que a direita não pode. Esse negócio de oposição, esse conceito de oposição para o Lula não encaixa. O Lula tá, é lógico, o Lula é esquerdista. Ele acha que o certo é o Stalin, né? É o modelo do Stalin, que o Stalin mandava em todo mundo e quem não obedecia ele matava, né? É tipo isso, né? A esquerda toda é assim. O Maduro na Venezuela, olha o Dias-Canel lá em Cuba, na Nicarágua, o Ortega, ou seja, pro Lula é isso, né? Se é contra ele, não pode, né? Enfim, e no final ele falou que o público gritou sem anistia. É lógico, isso aqui era um evento do PT, né? Então evidentemente queriam gritar, né? E aí teve o problema também, né? O Lula, vocês sabem, ele, por conta desse negócio da MP, ele cortou um monte de cargo do Centrão no Congresso. E isso é um problema para o Lula, tá? Como eu falei no vídeo mais cedo, isso vai matar a governabilidade dele. Não tem como governar mais. O Lula acha o quê? Agora que ele puniu a União Brasil e o PP, agora eles vão ficar do lado do governo? Não vão, né, meu amigo? Agora eles vão vazar do governo de vez, né? Não tem alternativa de forma alguma. Então, o Palácio Planalto está mapeando apadrinhados de políticos que votaram contra a MP do Executivo e vai demitir todos eles. Olha só, se o Lula tivesse feito isso no início do governo dele, poderia até ter um resultado positivo, tá? Por quê? Porque ia botar um medo no pessoal e o pessoal ia pensar assim, pô, vou ficar os 4 anos do governo Lula fora do governo, sem receber minha mamata, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista dos deputados fisiológicos, aqueles deputados que estão lá para fazer negócio mesmo, para ganhar dinheiro, receber emenda e coisa e tal. Eles não iriam querer ficar 4 anos sem receber emenda, né? Infelizmente, uma parte significativa dos deputados do Congresso é exatamente assim. Mas agora que o pessoal pensa assim, não, um ano só, um ano. E ano que vem o Lula muito provavelmente vai perder. Então, ou seja, já vou sair agora, já vou me preparar para o próximo presidente, que vai ser muito mais importante eu me posicionar para o próximo presidente do que ficar segurando essas emendazinhas aí até o final do ano, né? Então, o governo Lula fazer isso agora é totalmente inútil, não vai gerar ganho nenhum para ele, e ao contrário, tende a consolidar a saída do União Brasil e do PP da base do governo. E sem os dois, o Lula simplesmente não tem apoio suficiente no Congresso para aprovar bolota. Não tem apoio para aprovar nada, na dica de nada, né? Parece que uma das coisas que ele está fazendo é oferecendo os cargos
para o Alcolumbre, para garantir que ele vote a entrada do Bessias no STF. Mas o Bessias já falou, mas o Alcolumbre já falou que o Bessias não tem voto, não. Eu acho que o Alcolumbre vai segurar o Bessias lá. Aquilo que eu falei para vocês que ia acontecer, acho que vai acontecer. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Então, o governo começou a demitir apadrinhados de parlamentares que votaram contra a MP e coisa e tal, e o que aconteceu? É lógico, o Centrão prepara um pacote de vingança contra a faxina do Lula e da Gleisi. Vai vir um pacote de vingança aí. Eles estão pensando num monte de coisa, tem um monte de coisa que eles estão pensando em fazer aqui, um monte de votação. Uma dessas coisas é justamente a anistia. Ou seja, a anistia é uma coisa positiva, pode ser que eles consigam... Aqui, ó. Até então colocada de molho, a anistia Jair Bolsonaro voltou a ganhar força essa semana. Apesar de não ser bem vista por integrantes do Centrão, a aprovação de um substituto para conceder perdão irrestrito ao ex-presidente passou a ser cogitado como forma de dar um recado ao governo Lula e ao Palácio do Planalto, nas palavras de um líder, contando votos, né? A expectativa é que o texto seja apresentado pelo deputado Paulinho da Força na semana que vem. Deve apresentar um PL da dosimetria. Aquele PL da dosimetria, a dosimetria do Aécio. Mas o Centrão passou a ventilar a ideia de apoiar um substitutivo do PL pela anistia ampla e restrita. É aquilo que eu falei desde o início isso. Ah, mas o cara lá do PL, o cara do Solidariedade, o Paulinho da Força, vai apresentar um PL da dosimetria. Mas isso não quer dizer nada, porque eles podem apresentar uma alternativa, um projeto alternativo na hora, e aí vota o que tiver mais voto, aí vai ganhar o do PL. O Centrão não reagiu bem ao passaralho do Lula. Nessa terça-feira começou a haver um esvaziamento das atividades legislativas, alguns líderes inclusive voltaram para suas bases, justamente por falta de previsão de votações consideradas importantes, né? Ou seja, no final das contas vai vir vingança do Congresso contra o Lula, e isso tende a prejudicar muito mais o Lula do que ele imagina, né? A menos que, como eu falei para vocês, a gente embarque para um caminho Venezuela total, o Lula governando com a ajuda do STF. Eu acho pouco provável que eles consigam isso, mas vamos ver, né? Outra opinião interessante, o Wilson Silvestre traz pra gente aqui: desunião da direita e centro-direita empurra Lula mais para a esquerda. Eu não acho que é isso que está acontecendo não, tá? Mas vamos ler a opinião dele aqui, né? Ninguém fora da bolha lulopetista acredita que o presidente Lula vai conseguir manter até 4 de outubro de 2026 a popularidade alcançada às custas das benesses do governo, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é aquilo que eu já falei para vocês, que o Lula está com essa ideia de botar luz para todos, e gás para todos, e não sei o que lá, bolsa isso, bolsa aquilo outro, e na expectativa de que isso melhore a coisa. E não vai melhorar, até 4 de outubro ele não vai conseguir manter isso daí, né? E será muito difícil explicar ao setor produtivo e ao Congresso Nacional que cobrar mais impostos manterá a economia de pé. Ninguém quer mais isso, né? O prazo de validade dessa popularidade é incerto diante da crescente gastança desenfreada do governo. Tipo, vai dar merda. E eu concordo com ele nisso aqui, vai dar merda, né? Essas falas do Lula têm maior efeito junto aos seus fiéis aliados, esse papo de ricos contra pobres, que temos que cobrar imposto, não sei o que lá. Isso é uma decisão que para mim já ficou muito clara. O Lula ele já desistiu de cooptar o centro. Ele não consegue mais agradar o centro. Ele está agora agradando só a esquerda. Ele está só batendo na esquerda, indo para a esquerda com muita força, né? E isso é um problema para ele. Isso vai gerar um problema para ele lá em 2026. Por quê? Porque ele vai ter muito apoio da esquerda, não tenha dúvida. A esquerda vai estar unida em torno do Lula, mas isso estaria de qualquer forma, não faz diferença, né? O problema é que ele não vai ter o centro. E sem o centro, ele vai ter muita dificuldade de se reeleger ano que vem. A menos que, como eu já falei, o STF tire todo mundo, todos os candidatos da disputa, igual fizeram lá na Nicarágua, igual fizeram na Venezuela, igual fizeram na Rússia, igual fizeram em tantas outras ditaduras esquerdistas por aí, né? Aí ele fala sobre as brigas que estão havendo na direita, né? Que não se sabe se vai ser Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, enfim, está realmente uma briga grande, né? Então um monte de briga na direita, né? E isso lembra muitos libertários, inclusive, eu falo pro pessoal, libertário também todo mundo briga com todo mundo. Enfim, o que ele diz aqui é que o Lula tá pegando a esquerda porque a direita tá fracionada. Só que o problema é o seguinte, meu amigo, não é isso não. O Lula tá pegando a esquerda porque é a única coisa que restou para ele. O Lula não consegue mais no discurso conquistar o pessoal do centro. As respostas que o Lula tem para a sociedade simplesmente não encaixam bem no ouvido das pessoas, mesmo o pessoal do centro. Não estou falando do pessoal da direita, é lógico que o pessoal da direita não aceitaria mesmo. Mas mesmo o pessoal do centro, ali, a isentosfera, não está satisfeita com essas soluções que o Lula tem apontado para o Brasil. Por que o Lula passou a agradar a esquerda? Porque é o que sobrou para ele. Em algum momento, como ele estava tentando agradar o centro, ele desagradava algumas pessoas da esquerda. Tinha gente da esquerda que achava que ele tinha que ser mais radical, temos que ir para o comunismo mesmo, não sei o que lá.
Aí o que ele fez agora? Ele fez exatamente esse passo, ele foi para agradar a esquerda para manter a base que ele tem e abriu mão do centro. Ele está achando que porque as pesquisas agora estão dando muito bem, que ele vai conseguir alguma coisa ano que vem apostando na esquerda. Ele está ferrado. Porque ao contrário, a direita e a centro-direita estão em desunião, e sim, mas em algum momento elas vão se unir. Nem que seja no segundo turno do ano que vem. E no momento que estiverem unidas no segundo turno do ano que vem, o Lula se ferra nessa brincadeira, né? Isso daqui, olha só o que o Lula falou na convenção do PCdoB. Repara que ele falando para o PCdoB, tá lotado o auditório aqui, conseguiu lotar o auditório. É lógico que isso daqui é muito pouca gente, tá? Se comparar com as multidões que Bolsonaro leva na rua, isso aqui é muito pouca gente, é um auditório com as pessoas sentadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que na esquerda o Lula consegue apoio agora. Agora que ele se virou para a esquerda totalmente, ele consegue apoio agora na esquerda, né? A questão é que, de novo, o centro não vai ter mais. Aqui, ó. Lula, não temos o direito de permitir que a extrema-direita volte a governar. Esse aqui que me preocupa, porque esse pessoal vai tentar a Venezuela aqui no Brasil. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Um STF que decide o que o Lula quiser que ele decida. A ideia de que, se a gente não fizer alguma coisa, a extrema-direita vai voltar o Bolsonaro. Não podemos permitir voltar para o período militar, como se o Bolsonaro tivesse feito uma ditadura. Como se ele tivesse tentado o golpe mesmo, que não tentou, não teve nada disso, né? O STF pode embarcar nessa brincadeira e ferrar com o Brasil por muitas e muitas décadas. Espero que não aconteça isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.